Ainda na escola, Alice fica horrorizada por eles chamarem a polícia, mas a diretora insiste que eles são obrigados a fazê-lo. Sérgio começa seu pequeno sermão que eles poderiam chamar a polícia para Miranda, mas Miranda estaria no centro das atenções por apenas 10 minutos. E então a atenção se voltaria para a escola. Depois de algumas ameaças e trazendo à tona que a Fundação Carranza ajudou imensamente a escola, a diretora concorda em suspender Miranda apenas por 2 semanas. Mas ela precisa ter ajuda profissional. Sérgio então vai dizer a Miranda e Alice que tudo foi resolvido. Eles devem sair e enquanto ele olha para Miranda, ele acrescenta, porque esse pedacinho do céu se transformou em um pedaço do inferno. Alice não pode acreditar que ele disse isso e Miranda diz para ele não se preocupar, ela não vai se drogar. Quando Alice pergunta como ele conseguiu resolver o problema, Martim entra em cena. Sérgio se pergunta o que ele está fazendo lá. Ele repreende Alice por trazer seu amante para a escola e acha que é uma pena que Martim não tenha chegado mais cedo em sua vida para aconselhá-los sobre como educar seus filhos. Sofia aparece e depois que ela abraça Martim, Miranda e Sérgio a cumprimentam friamente. Martim expressa que espera que tudo corra bem e vai embora. Lucas pergunta à mãe se ela está com a bolsa pronta. Ela quer saber se ele vai dizer a Sérgio que ela está indo para a cirurgia. Lucas não acha importante. Rebeca está com o médico que explica que a substância encontrada indica que ela tem Alzheimer. Ele diz que podem começar o tratamento, mas Rebeca quer saber quanto tempo ela tem antes de esquecer quem é seu marido, ou seu filho, ou ela mesma. Gutierrez diz a Karina que Mujica ordenou que Paulo fosse morto à primeira vista. Quando Karina sai, ela vê Fagundes, que diz a ela que acabou de ver Paulo na entrada do prédio. Sofia diz a Martim que está muito feliz por ele ter vindo buscá-la, mas ainda tem mais 1 hora. Ela então pergunta se há algum problema com aquelas pessoas com quem ele estava, mas ele desvia e diz a ela que eles são apenas amigos e ressalta que a campainha acabou de tocar. Sérgio repreende Alice por trazer seu amante para a escola. Miranda interrompe dizendo que a filha de Martim frequenta a escola, então ele provavelmente veio vê-la. Diego corre até Miranda e pergunta se está tudo bem, mas Sérgio se volta contra ele e o acusa de colocar Miranda nas drogas. Ele então diz a Diego para ficar longe de Miranda. Ele nem deveria olhar para ela. Depois que Diego e Miranda saem juntos, Sérgio volta sua ira para Alice mais uma vez, dizendo que ela está dando exemplo. Miranda aprendeu com ela. Julieta e Tiago têm algumas palavras afiadas um para o outro. Ela quer que quaisquer novas contratações sejam discutidas com ela e Sérgio. Tiago esclarece que seu trabalho é apenas procurar talentos, e isso era Martim. Julieta zomba que Martim não foi muito profissional quando ele mexeu com a esposa do chefe. Julieta faz uma careta e avisa Tiago que é melhor ele ter cuidado porque ninguém é indispensável. Então é melhor ele ser mais gentil com ela, ou melhor, mais obediente. Miranda volta para a aula para pegar suas coisas e avisa Nicole que ela não sabe quando, mas ela vai retribuir pelo que fez. Sérgio não quer aquele homem perto dos seus filhos, então Alice retruca que ela também não quer Julieta perto dos seus filhos, mas ela está se acostumando com isso. Sérgio então diz a ela que Martim está com ela por pena, então ela pede que ele não entre em sua vida pessoal. Miranda se aproxima e diz para eles pararem. No hospital, Lucas acompanha a mãe na cirurgia. Fagundes diz a Karina que não sabe para onde Paulo foi,
ele simplesmente desapareceu, como num passe de mágica. Karina acha que é melhor, porque se Paulo voltar, ele é um homem morto. Mujica ordenou que ele fosse eliminado. Fagundes ressalta que isso só prova que Mujica está escondendo alguma coisa. Paulo caminha e para em uma árvore. Ele pensa no Conselho de Santos, de que ele devia deixar o país e começar uma nova vida. Mujica encontra-se com o pai de Kaique. Ele havia o assegurado que as águas já estavam calmas, mas soube que Paulo escapou. Mujica diz para ele não se preocupar, porque eles vão pegar Paulo em questão de horas e ele será eliminado. Toro diz para ele se apressar, porque ele tem muito trabalho a fazer. Mujica diz a ele que há uma nova gangue tentando invadir seu território. Toro garante que ninguém entrará em seu território. Mujica o aconselha a ficar quieto, pelo menos até que eles eliminem Paulo e o caso de Simão seja encerrado para sempre. Na academia de culinária, Gonçalo se surpreende que Lorena não seja mais sua parceira. Natália diz para ele aceitar. Lorena só fez o que deveria ter feito há muito tempo. Fernanda está falando ao telefone com Carlota quando Samuel chega e pergunta se ela está pronta para retirar a denúncia. Sérgio, Alice e Miranda chegam em casa e Sérgio ordena que Miranda vá para o seu quarto. Ela deve ficar dentro de casa durante a suspensão. Miranda repete que não usa drogas e sugere que ela seja testada para drogas. Mas Sérgio acha que ela está apenas sugerindo isso porque ela não usa há dias e as drogas não aparecem. Alice defende Miranda e diz a Sérgio que ele deveria ser mais confiante e solidário. Sérgio então começa sobre Martim e Alice fala sobre seu relacionamento de 3 anos com Julieta. Eles jogam mais alguns tiros em cada um, até que Miranda grita e corre para o quarto dela. Depois que Alice ordena que Sérgio saia, Eva se intromete e diz a Sérgio que agora eles vão conversar. Em seu quarto, Miranda conversa com Benito, o peixe, e diz que faz tudo errado. Ele deveria ver como os pais dela estavam brigando, e é tudo culpa dela. Sua vida é um erro, ou melhor, um erro no sistema, como um vírus. Enquanto ela desliza para baixo e se senta no chão, Diego a chama, mas ela não atende. Na escola, Diego questiona Nicole, como ela pôde fazer isso com Miranda. Nicole se pergunta se é assim que ele pede desculpas, já que foi ela quem acabou machucada depois que Miranda bateu nela. Diego defende Miranda e repreende Nicole por mentir. Nicole garante que não mentiu. Miranda tinha drogas na mochila. Diego então diz a ela que eles acabaram. Ele não quer ficar com uma garota que gosta de machucar os outros só por diversão. No hospital, uma enfermeira ordena que a recepcionista chame o doutor, pois a paciente está com complicações cardíacas. Lucas ouve e tenta fazer com que a enfermeira lhe diga o que está acontecendo, mas ela diz que ele terá que esperar pelo cirurgião. Lucas tenta ligar para Sérgio, mas ele recusa a ligação. Então Lucas deixa uma mensagem de que sua mãe está passando por uma cirurgia e houve complicações que colocaram sua vida em perigo. Eva e Sérgio conversam. Depois que eles falam sobre Alice, Eva tem certeza de que Martim é um trapaceiro. Ela quer que o detetive descubra suas sujeiras. Sérgio traz à tona a diferença de idade entre Alice e Martim. Então Eva joga de volta a diferença de idade entre ele e Julieta. Eva precisa de outro favor, já que o custo dos remédios subiu muito. Ele transfere algum dinheiro para a conta dela. Ela agradece e lembra que ela é os olhos dele naquela casa e a única que o ajuda, e ela vai fazer isso até morrer. Fábio chega em casa e vê Rebeca sentada à mesa.
Ele começa a contar sobre Martim e Alice, então pergunta se ela sabia disso. Rebeca traz à tona o que temos dito. Sérgio é muito mais velho que Julieta e ninguém parece se incomodar com isso. Fábio nota sua distração e pergunta se algo aconteceu. Então ela diz a ele que foi ao médico e ele disse a mesma coisa de antes. O que ela tem é provavelmente por causa do estresse. Samuel e Fernanda estão no Ministério Público. Eles são recebidos por Gutierrez, que diz a ela que não tiveram tempo suficiente para trabalhar em seu caso. Samuel interrompe e diz a ele que Fernanda está lá para retirar a queixa. Depois que Fernanda concorda que é por isso que ela está lá, Gutierrez pergunta se ela tem certeza, enquanto ele olha desconfiado para Samuel. Ela confirma que tem certeza. Gutierrez diz a eles que receberá a papelada. Gonçalo se aproxima de Lorena e pede que conversem, já que ele se sente um idiota. Lorena sugere que ele faça terapia para descobrir sobre seu relacionamento com as mulheres. Gonçalo tenta dar uma palavrinha, mas Lorena diz para ele ir falar com Natália. Martim fala com Carlota ao telefone e explica por que levou Sofia para seu apartamento. Ela continua a repreendê-lo e ele diz a ela que precisa desligar. Logo depois, Alice liga e Martim pede desculpas por aparecer. Ele estava tentando ajudar, mas só piorou as coisas. Alice então lhe dá uma atualização sobre o que aconteceu com Miranda. Alice ouve Sofia chamar. Eles podem conversar mais tarde. Karina vai ver Yara e conta que Paulo foi flagrado no Ministério Público, mas depois desapareceu. Ela diz a Yara que é melhor que Paulo não se entregue, porque a ordem é eliminá-lo. Ela acrescenta que a única pessoa que pode salvá-lo é Yara. No escritório de advocacia, Moisés pede a Janaína o número do órgão que rastreia e intercepta ligações telefônicas. Ainda com Yara, Karina diz para Paulo não se entregar. Só então Alice desce e, após as apresentações, Yara descobre que Karina e Alice já se conhecem. Karina explica que elas se viram no apartamento de Martim. Yara então informa que Karina está ajudando com o caso de Paulo. Alice se surpreende com o envolvimento de Martim no caso. Karina sorri e diz a ela que é surpreendente que, estando tão perto de Martim, ele não conte a ela sobre coisas tão importantes. Fagundes vai falar com Martim. Sofia sai para passear com o cachorro. Fagundes conta a Martim sobre ter visto Paulo e ele ter sumido. Fagundes acha que foi melhor porque Mujica está com os olhos malvados nele. Fagundes então diz a Martim que Mujica lhe garantiu que o arquivo sobre Paulo estava cheio de provas, mas quando ele o revisou, não viu muita coisa. Mujica ainda está com Toro. Mujica está saindo e garante que ele cuidará de Paulo. Ele está limpando a bagunça que Toro fez quando matou o filho do policial. Toro justifica que fez o que tinha que fazer para proteger os dois. Alice está tendo uma sessão de terapia com Carlota e contando como ela se sentiu mal quando seus filhos viram as fotos. Alice acha que precisa pensar antes de colocar sua família em risco. Ela se pergunta por que Sérgio está determinado a tornar sua vida tão miserável. Carlota responde que é porque ela ousa ser feliz com um homem mais jovem. Alice pergunta o que ela deve fazer com seus filhos. Quando Alice sugere que ela deve terminar o relacionamento, Carlota pergunta como ela se sentiria a respeito. Alice acha que sentiria que a vida estava sendo arrancada dela. Carlota aconselha a agarrar-se a esse amor. Ela deve ligar para aquele homem e dizer-lhe que quer correr todos os riscos pelo amor deles. Alice precisa ser feliz.
Julieta nota o mau humor de Sérgio e pergunta se é porque ele está apaixonado por Alice ou se seu ego foi ferido. Sérgio culpa Miranda por seu mau humor. Julieta então diz que quem a preocupa é Martim, que provavelmente está atrás do dinheiro de Sérgio. Ela sugere que Sérgio precisa cancelar todos os cartões de crédito de Alice e qualquer outro meio de conseguir dinheiro. Sérgio não permite isso. Ele recebe outra ligação de Lucas, mas ignora. Toro chega em sua casa e é recebido por Luna, que está feliz em ver seu pai. Yara está nervosa esperando que Paulo ligue para ela. Célia conta sobre a briga de gritos entre Sérgio e Martim. Yara fica feliz. Célia se pergunta como Alice se sentirá ao descobrir que sua linda filha se apaixonou por um homem acusado de assassinato. Moisés está no escritório de Mujica e pede que interceptem as ligações de Yara. Alice vai ver Martim. Martim garante a ela que sua ex já levou Sofia. Eles se beijam, mas Sofia os vê.